Não, ele ainda deu ideia. Não, eu dei ideia, né? Uhum. Da maquiagem do. De Rayalândia. E aí, time, tudo bem com vocês? Meu nome é Coringa Rodrigues e esse é o canal Batman que não. Se eu soubesse que ia ter essa piada, eu não tinha vindo, velho. Bom, pra você que não tá enxergando, o Wesley fez uma pintura no meu rosto no filme do Coringa. Pra você ver a imagem. Ver não, né? Porque você não tá enxergando. É, tem uma imagem lá no meu Instagram com uma descrição. Então vai lá pra você entender mais ou menos como que é essa pintura. E a gente vai tentar fazer também um IGTV com o Wesley dando dicas de como fazer essa pintura aqui no rosto. Mas hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Não me corta. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente. A gente vai comentar o filme do Coringa. Eu fui no cinema assistir o filme do Coringa, tive uma experiência lá, e o Wesley também assistiu. E a Não gente... no cinema, porque, né? Eu vou assistir Na casa pirateado mesmo assim. no Xvideos. Não foi no Xvideos, dessa vez não foi nada. Mas aí a gente vai contar mais ou menos como que foi a experiência. Pra quem não sabe, o filme do Coringa conta a história de Arthur Fleck. É Fleck, né? Fleck. Parece nome de tênis, né? Da quebrada, mas tá bom. Ele é um palhaço, né? E ele acontece várias coisas na vida dele, tanto externamente, internamente, biologicamente, que ele termina virando Coringa. É mais ou menos isso a sinopse, bem Netflix. Wesley, conta o que você achou do filme. Eu achei muito legal, cara. Achei, de verdade, superou minhas expectativas, porque a gente vai assistir um filme do Coringa com a intenção de assistir um personagem como é nos quadrinhos atualmente, já nos filmes, como ele já é apresentado, Mais cômico, né? mais cômico. Mas no filme da origem dele foi bem pesado, assim. Já tinha ouvido falar alguma coisa sobre a atuação, sobre a história do filme, que ia ser um pouco mais pesada, não voltada para a parte tanto de crime, Uhum. mas para a formação Da da personalidade da Coringa. personalidade do Coringa. Aí tem todo o desenvolvimento ao decorrer da história, toda a parte psicológica dele que vai aflorando, assim, é bem legal, interessante. Uma coisa que eu digo esse vídeo vai ter spoiler, então se você chegou até aqui e não quiser spoiler, quiser assistir o filme, então cai fora, assiste outro vídeo do canal. Não, mas assim, deixa o like primeiro. Aí depois você sai. E outra coisa, o filme do Coringa ele é muito perturbador, assim. Eu vi algumas resenhas falando da parte visual dele, né? Que ele quebra algumas regras de fotografia, de câmera, mas foi intencional para dar essa sensação mesmo de desconforto. O filme é um desconforto do começo ao fim, assim, eu acho. Tanto na parte visual quanto de áudio, assim. Você fica muito desconfortável. Se você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que ele está imaginando. E eu vi uma análise também que diz que ele não é um sociopata, né? Ele é um psicopata. Não, ele não é um psicopata, ele é um sociopata, uma coisa assim. Porque ele tem empatia ainda em alguns momentos pelas pessoas. Sim. Só que ele termina se perdendo ali no meio do caminho por conta de várias coisas que acontecem, né? Eu acho que ele se deixa levar pelo que ele está sentindo em determinados momentos, mas em certas partes com algumas pessoas que ele não tem nada contra, ou as pessoas não fizeram nada com ele, ou ele acha que aquela pessoa tem um bom caráter, ele é uma pessoa normal, entre aspas. Uhum. Porque tanto que naquela parte do anão, a parte mais engraçada do filme. A única parte engraçada é a parte do anão que você não sabe se ele tá rindo ou tá chorando. Parece até Joyce, às vezes. Com aquela Você não sabe se tá rindo, se tá chorando. Aí, nossa, a melhor parte é na hora que ele fala assim, ô Arthur, você pode abrir a porta aqui Abre pra a mim? porta pra mim, Arthur. Aí ele pega e sai embora. Sim. É muito legal. E, meu, o que você achou da parte visual que a gente falou agora? A parte visual tá meio macabra, meio retrô. Fizeram a gravação meio uma parte meio sépia, que não deixa tanto. Tem a qualidade das câmeras de hoje em dia, só que deixa mais
Com visual mais de cinema antigo. Isso, deixa o visual mais cinema antigo, como você tinha falado que tiveram o uso de quebraram um pouco as regras de gravação. Aham. Tem partes que parece que a filmagem é amadora, porque a câmera dá umas tremidas, dá uma Aham. balançada, mas eu acho que é mais nesse intuito mesmo do desconforto que você tinha falado, que isso acontece em partes Pontuais. pontuais, em que ele está sendo. Quando ele tá ficando um pouco mais perturbado, quando acontece alguma coisa que piora a situação dele. Acontece isso na cena do metrô, quando ele mata os três, Aham. Logo o- no início. no, ini- no No início início das mortes. das mortes. Quase metade do filme ali, quando ele É. mata os três. Uma coisa que eu prestei atenção, que demora pra ele se manifestar, né? Sim, Então tem, tipo, do começo ao meio é mais introduzindo mesmo história e tal. é. E do meio pro final é a revolta dele, mais pro finalzinho é que pega mais a revolta, assim, mais. Cara, a parte o final desse filme é Aguenta, espetacular. aguenta. Não fala Mas, agora não. certo, Mas relembrando também que o filme acontece em 1980, por ali, naquela época ali. Então tem alguns elementos, tanto musicais, porque ele é um coringa que dança. Eu ouvi falar que ele não dança tão bem. seria eu dançando. Mas é um, Então, é bem mal, né? mas é um coringa que dança e ele tem muitas músicas retrôs, assim. E tem muito. E são músicas boas. E tem música de rádio, assim, que você escuta o ruidinho assim do rádio e tal. A experiência no cinema é interessante porque você consegue pegar bem esse jogo assim de áudio, assim. Então quando é uma musiquinha de fundo, ela fica tocando só lá na diagonal, lá no fundinho e tal. Quando é uma cena de tiro, então você consegue perceber o tiro saindo de cá e atravessando pra cá. Então tem uma experiência assim bem interessante, sonora, assim. Eu achei que eles investiram bastante na questão sonora do filme. Sim. Uma parte que você gostou foi o final, né? Que você ia falar. Mas antes dele falar do final, eu vou falar também uma teoria que eu vi no canal do Leon do Coisa de Nerd, que eu achei muito interessante, que eu acho que vai amarrar bastante. Antes do Wesley falar o final, eu quero que você deixe seu like aqui. Se você gostou desse formato, mais conversando um pouco sobre filme e tal, conversando mais resenhando. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme do Coringa. Se você recomenda. O que você achou da minha maquiagem também. Que Foi eu está que fiz, por favor. bem Só incômodo. comentário legal, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com todo mundo. E eu tô querendo trazer uns vídeos mais desse tipo, assim. Com coisas Me mais... segue no Instagram, tá aqui embaixo. Ó. Qual é o seu Instagram? Vamos colocar aqui. Eu não sei o meu arroba. Meu arroba é soujeff, então pode ir lá no meu que eu vou marcar o Wesley lá na foto que eu vou postar. Isso. Então me sigam lá no Instagram também. Eu quero virar um blogueiro de sucesso lá. Mas conta aí a cena final que foi a que você mais gostou, assim. Cara, não a cena final. É a cena perto daquela que é o ápice do filme. Quando ele mata aquele desgraçado do apresentador. Que ele entra no estúdio já dançando, que você tinha falado que ele é um coringa que dança. Ele beija uma véia. É a médica, é verdade. Ele entra todo dançando. A doutora Anaí do programa, ele beija. Ele entra todo dançandinho assim, engraçadinho, dá um beijo na médica, depois ele se senta pra ser entrevistado. Aí ele começa a entrevista normal, ele fala com o apresentador faz algumas perguntas pra ele, aí ele pede pra ele contar uma piada, contar alguma piada do repertório dele, porque para ele ter sido convidado, eles passaram uma parte do stand-up que ele fez em que ele só dá risada. Que ele se perde, ele não consegue contar a piada, ele só ri no meio do... No começo, quando eu falei que teve eventos biológicos também que ocasionaram ele virar o Coringa, é que ele tem uma doença, que é uma doença que faz ele ficar rindo em momentos que não são... Quando ele tem algum pico de emoção. Ele tem um pico de emoção, ele começa a rir sem parar, engasga de tanto rir e tal. E essa doença existe. Eu não lembro o nome científico dela, mas ela existe. E ela pode tanto causar muito riso,
sem motivo, ou choro desesperado. Então a pessoa pode ficar chorando tipo, o tempo todo. Então é uma doença que existe, real, assim. E que fez também com que ele se tornasse o que tornou, né? Sim. Toda a mitologia, né, em volta dele, que é Aham. o palhaço que ri, no caso. Aí você gostou dessa cena, por quê? Porque ele não. Na- Não é porque ele mata. Não. Não, eu não gostei da cena só porque ele mata o apresentador. Calma, não sou um psicopata. Alô, psicólogo? Preciso. Não é só porque ele mata o apresentador. O texto dessa cena é incrível. Que ele começa falando, ele vai lendo o caderninho dele pra contar piada. Aham. Aí ele viu uma parte, eu acho que é nesse momento que ele decide, de vez. Que ele tinha levado uma arma primeiro pra essa entrevista, ele já no camarim fez a roleta russa pra ver, colocou a bala, girou o coldre, não é coldre que fala, girou o pente e atirou na garganta, e puxou o gatilho. Só que ele não Pra se aconteceu suicidar. pra se suicidar. É um jogo que ele faz nos quadrinhos, ele faz a todo momento nas histórias. Aham. Aí ele fez isso e não aconteceu nada. Aí ele entrou pra entrevista e tal, com essa arma guardada. Aí ele faz a. Aí começa. Aquela parte que pegou aqui, ó. Aí ele começa a. Aí ele Preocupante, mas. Então. Aí ele começa a falar com o Howie, não é? Acho que é o nome dele. Eu acho que é. Howie. Se não for, comentei o nome. Desculpa. Aí ele começa a falar com o apresentador, né? Aquela frase, você é péssimo, Howie, me trazendo aqui pra me transformar numa piada ainda maior. Você não sabe o que é colocar uma pessoa com transtornos mentais em uma sociedade abusiva que vai sempre querer te forçar a ser aquilo que você não é, querer te forçar a se enquadrar em alguma coisa. Eu acho que essa parte pegou e é o que a crítica está falando que pode Levar a pessoa. acarretar o surgimento de coringas na vida real. Só que isso é muito real. É real essa parte. Porque uma pessoa, a gente tem tanto padrão hoje em dia que as pessoas querem que você se enquadre naquilo. Ah, você tem que ser isso para você poder fazer isso, para você ser aquilo. E só assim você vai ser bem sucedido, só assim você vai ser alguém na vida. Aham. Não necessariamente ter poder em cima de alguma pessoa, mas você vai ter dinheiro, vai poder viajar, sei lá, você vai ser feliz só se você se enquadrar dentro daquele padrão. A gente tem muito isso aqui no Brasil, tem qualquer canto que for, vai ter essa parte. E essas pessoas que tentam ser. Se enquadrar? Não. Serem aceitos? As pessoas que têm dificuldade em se forçar para ser algo, que é o caso dele, que ele tentou forçar o intuito dele quando ele chegou era antes, na verdade, dele ir para entrevista, vou fazer entrevista e tal, no começo do filme. Ele sonhava com isso. Aham. Aí depois ele chega lá, ele vê que a realidade é uma só. Você ou é o palhaço, que todo mundo vai dar risada, ou você vai ser alguém. Uhum. Aí ele faz esse texto com o Howie. Você é péssimo, Howie. Trazendo aqui para me transformar nessa piada. E é esse apresentador que dá o nome de Coringa para ele. Sim, logo no final. No começo. Quando ele faz a apresentação, quando ele apresenta o vídeo Aham. do Mas isso é Parque. apresentado mais pro final, quando ele apresenta o stand-up dele Isso. no talk show. Aí essa parte é muito legal. Eu gostei muito porque pega a parte da psicologia. Quando mexe com a psico humana é muito legal. Eu gosto Antes de eu muito. falar da minha teoria, eu queria lembrar que a gente tá falando aqui, a gente não tá falando que a gente concorda ou discorda do que foi apresentado no filme. A gente só tá fazendo uma análise do que a gente assistiu, o que a gente achou, o que a gente sentiu.
A gente não tá aqui concordando nem discordando com nada assim que eles apresentaram. É, uma teoria que eu vi que eu achei muito interessante, que eu acho que se encaixa bem, assim, eu acho que nem é uma teoria, eu acho que é uma realidade já, aquela teoria da conspiração. É que no final ele é internado, né? O Coringa ele é internado e ele começa a rir, mas não rir por conta da doença. Ele começa a rir porque ele tem uma visão, ele tem uma visão do pai do Batman, do Tony Thomas, sendo morto. E a ideia do filme, desde o início, assim, o que gira, é que as pessoas ricas não se importam com ninguém. Então, ninguém se importa com ninguém. E no final, quando o pai do Batman ele é morto e o Batman, tipo, fica vivo e ele sente ali que aquele garoto vai se transformar no Batman, vai se transformar em alguma coisa, ele fala assim, com o meu mal, ele pensa, tipo, com o meu mal eu consegui transformar uma pessoa e agora ela se importa. Ela não pode não se importar comigo, mas ela se importa com as pessoas e ela agora ela vai se tornar alguém que vai lutar, mesmo sendo bilionária, ela vai lutar tipo pelo bem-estar das outras pessoas, que é o Batman. Então eu acho que e ele dá uma risada e a psicóloga, a profissional ali que tá ali com ele, pergunta: "O que você tá rindo?" Aí ele fala assim: "Ah, eu tô rindo de uma piada, mas você não vai entender." Então eu acho que essa teoria se encaixa muito bem, assim. Quando eu escutei essa teoria, eu falei assim, meu, com certeza é isso, com certeza. Eu achei muito interessante. Tem alguma coisa pra falar mais, Wesley? Não, acho que é só Senão esse isso vídeo vai ficar mesmo. muito longo e já você não vai saber editar, porque a gente está em um outro momento de mudanças aqui nesse canal. Então, é isso. A gente está indo nessa. Se você gostou, deixa sua avaliação aqui.